Capítulo 4. Era raro Dom Juan falar abertamente sobre Mescalito. Sempre que eu indagava sobre o assunto, ele se recusava a falar, mas sempre dizia o suficiente para criar uma impressão a respeito de Mescalito, uma impressão que era sempre antropomórfica. Mescalito era masculino, não só por causa da regra gramatical que dá a palavra ao gênero masculino, mas também devido às suas qualidades constantes de protetor e mestre. Dom Juan reiterava essas características de vários modos, sempre que conversávamos. Domingo, 24 de dezembro de 1961. A erva do diabo nunca protegeu ninguém, só serve para dar poder. Já Mescalito, por outro lado, é delicado como um bebê. Mas você disse que por vezes Mescalito é assustador? Claro que é assustador, mas depois que você passa a conhecê-lo, é delicado e bom. Como mostra sua bondade? É protetor e mestre. Como ele protege? Você o pode conservar consigo sempre e ele velará para que nada de mal lhe aconteça. Como se pode conservá-lo sempre? Numa bolsinha, preso debaixo do braço ou pendurado no pescoço por um cordão. Você o tem com você? Não, porque tem um aliado, mas outras pessoas o têm. O que ele ensina? Ensina a viver direito. Como ele ensina? Mostra a coisa e diz o que são. Como? Você terá de ver por si. Terça-feira, 30 de janeiro de 1962. O que você vê quando Mescalito leva com ele Dom Juan? Não se pode falar dessas coisas, não lhe posso dizer. Se dissesse alguma coisa má, lhe aconteceria? Mescalito é um protetor bom, delicado, mas isso não significa que se possa caçoar dele. Como é um protetor bom, também pode ser um horror em si com aqueles de quem não gosta. Não pretendo caçoar dele, só quero saber o que faz os outros executarem ou verem. Descrevi-lhe tudo o que o Mescalito me fez ver, Dom Juan. Com você é diferente, talvez porque não conheço os costumes dele. Tende a aprender os costumes dele como uma criança aprende a caminhar. Por quanto tempo ainda tenho de aprender? Até que ele próprio comece a fazer sentido para você. E depois? Então você vai entender por si, não vai mais ter de contar nada. Pode dizer-me onde é que Mescalito leva? Não posso falar disso. Só quero saber se existe um outro mundo ao qual ele leva as pessoas. Existe? É o céu? Ele o leva pelo céu. Quero dizer, é o céu onde Deus está? Agora você está sendo burro. Não sei onde Deus está. Mescalito é Deus? O único Deus? Ou é um dos deuses? Ele é apenas um protetor e mestre. É um poder. É um poder dentro de nós? Não, Mescalito não tem nada a ver conosco. Ele está fora de nós. Então todos os que tomam Mescalito devem vê-lo da mesma forma. Não, nada disso. Ele não é o mesmo para todos. Quinta-feira, 12 de abril de 1962. Por que não me conta mais a respeito do Mescalito, Dom Juan? Não há nada a contar? Deve haver milhares de coisas que eu deva saber antes de tornar a encontrá-lo. Não, talvez para você não haja nada que tenha de saber. Como já lhe disse, ele não é o mesmo para todos. Sei, mas assim mesmo eu gostaria de saber como é que os outros se sentem a respeito dele. A opinião daqueles que gostam de falar a respeito dele não vale grande coisa. Você verá, provavelmente vai falar dele até certo ponto, e daí em diante nunca mais o fará. Pode contar-me a respeito de sua primeira experiência? Para quê? Dessa forma saberei como agir com Mescalito. Você já sabe mais do que eu. Chegou a brincar com ele? Um dia verá como o protetor foi bondoso para com você. Naquela primeira vez, estou certo de que ele lhe disse muitas e muitas coisas, mas você estava surdo e cego. Sábado, 14 de abril de 1962. Mescalito assume alguma forma quando se revela? Sim, qualquer forma. Então, quais são as formas mais comuns que você conhece? Não há formas comuns. Quer dizer, Dom Juan, que ele aparece sob qualquer forma, mesmo para homens que o conhecem bem? Não. Ele aparece em qualquer forma para aqueles que só o conhecem um pouco, mas para aquele que o conhece bem, é sempre constante,
como é que ele é constante? Ele lhes parece, às vezes, como homem, como nós, ou como uma luz, apenas uma luz. Mescalito muda sua forma permanente com aqueles que o conhecem bem? Não que eu saiba. Sexta-feira, 6 de julho de 1962. Dom Juan e eu saímos numa viagem na tarde de sábado, de 23 de junho. Ele disse que íamos procurar onguitos, cogumelos, no estado de Chihuahua. Falou que ia ser uma viagem demorada e difícil, e tinha razão. Chegamos a uma cidadezinha de mineração no norte de Chihuahua às 10 da noite na quarta-feira, 27 de junho. Estacionei o carro nos arredores da cidade e caminhamos para a casa dos amigos dele, um índio, Tarahuamara, e a mulher. Dormimos lá. No dia seguinte, o homem nos acordou por volta das 5 horas. Trouxe-nos uma papa e feijão. Sentou-se e conversou com Dom Juan enquanto comíamos, mas não disse nada a respeito de nossa viagem. Depois de comermos, o homem pôs água em meu cantil e 2 pãezinhos na mochila. Dom Juan entregou-me o cantil, prendeu a mochila com uma cordilha nos seus ombros, agradeceu ao homem suas gentilezas e, virando-se para mim, disse: "Está na hora de irmos." Caminhamos pela estrada de terra por 1,5 km. Dali cortamos caminho pelos campos e dentro de 2 horas estávamos ao pé dos morros ao sul da cidade. Subimos as encostas suaves em direção ao sudoeste. Quando chegamos às costas mais íngremes, Dom Juan mudou de direção e seguimos um vale alto para leste. Apesar de sua idade avançada, ele andava tão incrivelmente depressa que, ao meio-dia, eu estava completamente exausto. Sentamos-nos e abrimos o saco de pão. "Pode comer tudo se quiser", disse ele. "E você? Não estou com fome? E não vamos precisar dessa comida mais tarde." Estava muito cansado e com fome. Aceitei o oferecimento dele. Achei que seria uma boa ocasião para falar sobre o objetivo de nossa viagem e perguntei com maturidade: "Acha que nós vamos demorar aqui? Estamos aqui para colher um pouco de mescalito. Vamos ficar até amanhã." "Onde está mescalito?" "Em volta de nós." Cactos de muitas espécies cresciam em profusão em toda a região, mas eu não conseguia distinguir o peiote entre eles. Recomeçamos a andar e às 3 horas chegamos a um vale comprido e estreito com morros íngremes dos lados. Senti-me estranhamente excitado com a ideia de encontrar o peiote, que eu nunca vira em seus ambientes naturais. Entramos no vale e devemos ter caminhado uns 120 metros quando de repente vi 3 plantas que deviam ser, por certo, peiote. Estavam num feixe, poucos centímetros acima do solo, em frente a mim, à esquerda do caminho. Pareciam rosas verdes, redondas e polpudas. Corri para elas, mostrando-as a Dom Juan. Ele não fez caso de mim e, propositadamente, manteve-se de costas quando se afastou. Eu sabia que tinha cometido um erro, e o resto da tarde andamos em silêncio, movendo-nos devagar pelo solo chato do vale, que era coberto de pedrinhas aguçadas. Movíamos-nos no meio dos cactos, perturbando muitos lagartos e de vez em quando um pássaro solitário, e passei por montes de plantas e peiote sem dizer uma palavra. Às 6 horas estávamos ao pé da montanha que marcava o fim do vale. Subimos para uma saliência. Dom Juan deixou cair a mochila e sentou-se. Eu estava com fome outra vez, mas não tenho mais comida. Sugeri que colhêssemos mescalito e voltássemos à cidade. Pareceu ficar aborrecido e estalou os lábios. Disse que íamos passar a noite ali. Ficamos sentados, calados. À esquerda havia uma parede de rochedos e à direita estava o vale que acabávamos de atravessar. Este se estendia por alguma distância e parecia ser mais largo e não tão plano quanto eu pensava. Visto do lugar onde eu estava, era cheio de morrinhos e protuberâncias. "Amanhã vamos começar a voltar", disse Dom Juan, sem olhar para mim e apontando para o vale. "Vamos voltar e colhê-lo quando atravessarmos o campo. Isto é, só o apanharemos quando ele estiver no nosso caminho."
Ele nos encontrará e não vice-versa. Ele nos encontrará, se quiser. Dom Juan descansou as costas na parede de pedra e, com a cabeça virada de lado, continuou a falar como se ali houvesse mais alguém além de mim. Mais uma coisa, só eu posso colhê-lo. Você talvez carregue o saco, ou ande adiante de mim. Ainda não sei, mas amanhã você não vai apontar para ele como fez hoje. Desculpe, Dom Juan. Não tem importância, você não sabia. Seu benfeitor lhe ensinou tudo isso a respeito de Mescalito? Não, ninguém me ensinou sobre ele. O próprio protetor foi meu mestre. Então Mescalito é como uma pessoa com quem se pode falar? Não é, não. Então como é que ele ensina? Ele ficou calado por um instante e depois disse: Lembra-se de vez que você brincou com ele? Você entendia o que ele queria dizer, não? Entendia. É assim que ele ensina. Não sabia na ocasião, mas se ele tivesse prestado atenção, ele lhe teria falado. Quando? Quando você ouviu pela primeira vez? Dom Juan pareceu estar muito aborrecido com minhas perguntas. Disse-lhe que tinha de fazer todas essas perguntas porque queria descobrir tudo que eu pudesse. Não pergunte a mim, sorriu com malícia. Pergunte a ele. Da próxima vez que o vir, pergunte tudo o que quer saber. Então Mescalito é mesmo uma pessoa com quem se pode falar. Ele não me deixou terminar. Virou-se de costa, pegou o cantil, desceu da saliência e desapareceu atrás do rochedo. Eu não queria ficar ali sozinho, embora não me tivesse convidado para ir com ele. Acompanhei-o. Andamos por uns 150 metros, chegamos a um riachinho. Lavou as mãos e o rosto e encheu o cantil. Bochechou com a água, mas não bebeu. Peguei a água nas mãos em concha e bebi, mas ele me fez parar, dizendo que não era preciso beber. Entregou-me o cantil e começou a voltar para a saliência. Quando chegamos lá, tornamos a nos sentar de frente para o vale. De costas para a parede de rocha, perguntei se podíamos fazer uma fogueira. Dom Juan reagiu como se fosse inconcebível fazer uma pergunta daquelas. Disse que naquela noite éramos hóspedes de Mescalito e que ele nos aqueceria. Já estava anoitecendo, Dom Juan tirou do saco 2 mantas leves de algodão, jogou uma no meu colo, depois sentou-se de pernas cruzadas com a outra sobre os ombros. Abaixo de nós o vale estava escuro, suas bordas já difusas na névoa da noite. Dom Juan ficou sentado, imóvel, olhando para o campo de peiote. Um vento constante soprava em meu rosto. O crepúsculo é a fresta entre os mundos, disse ele baixinho, sem se virar para mim. Não perguntei o que ele queria dizer com isso. Meus olhos estavam cansados. De repente senti-me exaltado, senti uma vontade estranha e avassaladora de chorar. Deitei-me de bruços, o chão de pedra era duro e incômodo, e eu tinha de trocar de posição a cada instante. Por fim, sentei-me e cruzei as pernas, pondo a manta sobre os ombros. Para espanto meu, essa posição era extremamente cômoda e eu adormeci. Quando acordei, ouvi Dom Juan falando comigo. Estava muito escuro. Eu não ouvia muito bem. Não entendia o que ele dizia, mas acompanhei quando desceu da saliência. Andávamos com cuidado, ou pelo menos eu o fazia, por causa do escuro. Paramos na base do paredão de pedra. Dom Juan sentou-se e me fez sinal para sentar-me à sua esquerda. Abriu a camisa e tirou um saco de couro, que abriu e colocou no chão diante de si. Continha uma porção de botões de peiote secos. Depois de uma longa pausa, pegou um dos botões, segurou-o em sua mão direita, esfregando várias vezes entre o polegar e o indicador. Enquanto entoava alguma coisa baixinho, de repente soltou um grito tremendo. Ai! Foi fantástico e inesperado. Fiquei apavorado. Vagamente vi que ele punha o botão de peiote na boca e começava a mastigá-lo. Depois de um momento, pegou o saco todo, inclinou-se para mim e me disse, num cochicho, para pegar o saco. Escolheu o Mescalito, tornar a pôr o saco de frente de nós e depois fazer exatamente o que ele fazia. Peguei um botão de peiote e esfreguei-o como o Dom Juan tinha feito. Enquanto isso, ele cantarolava, balançando-se para frente e para trás. Tentei pôr o botão em minha boca várias vezes, mas estava encabulado para gritar. Então, como que num sonho, um grito incrível partiu de mim. Ai!
Por um momento, pensei que fosse outra pessoa. Tornei a sentir os efeitos de um choque e meu estômago estava caindo de costas, estava desmaiando. Pus o botão de peiote na boca e mastiguei. Depois de algum tempo, Dom Juan pegou outro do saco. Fiquei aliviado ao ver que ele o punha na boca, depois de um breve canto. Passou o meu saco e eu tornei a colocá-lo diante de nós, depois de ter pegado um botão. Este ciclo se repetiu 5 vezes, antes de eu reparar que estava com sede. Peguei o cantil para beber, mas Dom Juan, que disse que lavasse a boca sem beber, senão eu podia vomitar. Bochechei bem com a água. Num certo ponto, beber foi uma tentação tremenda. Engoli um pouco de água. Imediatamente meu estômago começou a contorcer-se. Esperava ter um fluxo indolor e sem esforço de líquido na boca, como acontecera em minha primeira experiência com o peiote, mas para surpresa minha, só tive a sensação normal do vômito. Mas não durou muito. Dom Juan pegou outro botão e me entregou o saco, e o ciclo se renovou e repetiu até que eu tivesse mascado 14 botões. A essa altura, todas as minhas primeiras sensações de sede, frio e desconforto tinham desaparecido. Em seu lugar, senti uma sensação estranha de calor e excitação. Peguei o cantil para refrescar minha boca, mas ele estava vazio. Podemos ir ao riacho, Dom Juan? O som de minha voz não se projetou para fora, mas chocou-se com o céu de minha boca. Voltou à minha garganta e ficou ressonando entre os dois. O eco era suave, musical e parecia ter asas que batiam dentro de minha garganta. Aquele contato me aliviou. Acompanhei seus movimentos para diante, para trás, até desaparecer. Repeti a pergunta. Minha voz tinha o som como se eu estivesse falando dentro de uma tumba. Dom Juan não respondeu. Levantei-me e virei-me na direção do riacho. Olhei para ver, ele vinha, mas Dom Juan parecia estar ouvindo alguma coisa com atenção. Fez um gesto imperioso com a mão, indicando que eu ficasse quieto. Abuto! Já está aqui, disse ele. Nunca tinha ouvido aquela palavra e estava pensando se devia perguntar-lhe a respeito. Quando percebi um barulho zunindo em meus ouvidos, o som foi ficando mais alto aos poucos, até tornar-se como uma vibração causada por um imenso rugido de touro. Durou só um momento e foi se apagando até que tudo ficou quieto de novo. A violência e a intensidade do ruído me aterraram. Tremia tanto que mal me sustentava em pé e, no entanto, estava perfeitamente lúcido. Se tinha estado sonolento alguns minutos antes, essa sensação tinha desaparecido completamente, dando lugar a um estado de extrema lucidez. O barulho me fazia lembrar um filme de ficção científica em que uma abelha gigantesca movia as asas, ao sair de uma zona de radiação atômica. Eu ri da ideia. Vi Dom Juan voltando à sua posição relaxada. De repente, a imagem de uma abelha gigantesca tornou a ocorrer-me. Era mais real do que pensamentos normais. Estava sozinha, rodeada por uma claridade extraordinária. Tudo mais foi expulso de minha mente. Esse estado de clareza mental, sem precedentes em minha vida, provocou outro momento de terror. Comecei a transpirar. Inclinei-me para Dom Juan para dizer-lhe que estava com medo. O rosto dele estava a alguns centímetros do meu. Estava olhando para mim, mas os olhos deles eram olhos de abelha. Pareciam vidros redondos, com uma luz própria no escuro. Seus lábios estavam protuberantes e deles partia um barulho tamborilante. Petut, pit, petut, pit, pit, pit. Dei um salto para trás, quase batendo de encontro ao paredão de pedra. Por uns momentos, aparentemente intermináveis, senti um medo insuportável. Eu estava ofegante e gemendo. O suor tinha se congelado em minha pele, dando-me uma rigidez desajeitada. Então ouvi a voz de Dom Juan dizendo: Levante-se! Mexa-se! Levante-se! A imagem desapareceu e eu tornei a ver seu rosto conhecido. Vou buscar um pouco de água, disse eu, depois de outro momento interminável. Minha voz parecia rachada. Mal podia articular as palavras. Dom Juan meneou a cabeça, concordando. Quando me afastei, percebi que meu medo tinha desaparecido tão depressa e misteriosamente como tinha vindo. Quando me aproximei do riacho, reparei que via todos os objetos do caminho.
Lembrei-me de que acabava de ver Dom Juan claramente. Enquanto antes eu mal distinguia os contornos de seu vulto, parei e olhei para longe, e até via do outro lado do vale. Umas pedras do outro lado tornaram-se perfeitamente visíveis. Achei que devia ser de manhã cedo, mas ocorreu-me que devia ter perdido noção do tempo. Olhei para o relógio. Eram 10 para as 12. Verifiquei o relógio para ver se estava funcionando. Não podia ser meio-dia. Tinha de ser meia-noite. Pretendia dar uma corrida até a água e voltar às pedras, mas vi Dom Juan descendo e esperei por ele. Disse-lhe que estava enxergando no escuro. Ele fitou-me por muito tempo, sem dizer nada. Se falou, talvez eu não o tenha ouvido, pois estava me concentrando na minha nova e rara faculdade de ver no escuro. Distinguia as pedrinhas diminutas na areia. Em certo momento, as coisas todas estavam tão claras que parecia que era de manhã cedo. Em seguida, escurecia, depois ficava claro de novo. Logo percebi que a claridade correspondia à diástole de meu coração e a escuridão à sístole. O mundo mudava do claro para o escuro e para o claro de novo com cada batida de meu coração. Estava absorto nessa descoberta, quando o mesmo som estranho que eu já tinha ouvido se fez ouvir de novo. Meus músculos enrijeceram. Anuktal! Foi como entendi a palavra dessa vez. Está aqui, disse Dom Juan. Imaginei o rugido tão trovejante, tão avassalador, que nada mais importava. Depois que passou, percebi um súbito aumento no volume da água. O riacho, que um minuto antes era a menos de 30 centímetros de largura, expandiu-se até tornar-se um lago imenso. Uma luz que parecia vir de cima dele tocava a superfície como se brilhasse através de uma folhagem espessa. De vez em quando a água brilhava por um segundo, dourada e negra. Depois ficava escura, sem luz, quase desaparecendo de vista, e no entanto estranhamente presente. Não me lembro por quanto tempo fiquei ali, só olhando, agachado na margem do Lago Negro. Enquanto isso, o rugido deve ter passado, pois o que me levou de volta à realidade foi novamente um zunido tremendo. Virei-me para procurar Dom Juan. Eu o vi subindo na saliência da pedra e desaparecendo atrás dela. No entanto, a sensação de estar sozinho não me aborrecia em absoluto. Fiquei ali agachado, num estado de completa confiança e abandono. O rugido se fez ouvir outra vez. Era muito intenso, como o ruído provocado por um vento forte. Escutando com a maior atenção, consegui distinguir uma melodia definida. Era uma miscelânea de sons agudos, como vozes humanas, acompanhada de um bombo profundo. Focalizei toda a minha atenção na melodia e tornei a reparar que a sístole e a diástole de meu coração coincidiam com o som do bombo e com a música. Levantei-me e a melodia parou. Procurei ouvir a batida do meu coração, mas não consegui. Tornei a agachar-me, pensando que talvez a posição do meu corpo tivesse provocado os sons, mas nada aconteceu. Nem um som. Nem mesmo meu coração. Achei que bastava, mas quando me ia levantando para sair dali, senti a terra tremer. A terra debaixo dos meus pés estava sacudindo. Eu estava perdendo o equilíbrio. Caí para trás e fiquei deitado de costas, enquanto a terra tremia violentamente. Tentei segurar uma pedra ou uma planta, mas alguma coisa deslizava por baixo de mim. Levantei-me de um salto, fiquei de pé por um momento e depois tornei a cair. A terra em que eu estava sentado estava se movendo, deslizando para dentro da água como uma jangada. Fiquei imóvel, paralisado por um terror que era, como tudo mais, único, ininterrupto e absoluto. Movia-me pela água do lado negro empoleirado, num torrão de terra que parecia uma tora. Tinha a impressão de estar indo para o sul, transportado pela corrente. Via a água se movendo e girando em volta. Estava fria, estranhamente pesada ao tato. Imaginei que estivesse viva. Não havia margens ou marcos visíveis, e não me lembro dos pensamentos nem das sensações que devo ter tido durante essa viagem. Depois do que pareceram horas de viajar, minha jangada deu uma guinada para a esquerda, para a leste. Continuou a viajar na água por um trecho curto e inesperadamente bateu de encontro a alguma coisa. O impacto me atirou para frente. Fechei os olhos e senti uma dor aguda quando meus joelhos e braços esticados bateram na terra.
Depois de um momento, olhei para cima. Estava deitado no chão. Era como se meu touro de terra se tivesse fundido com o pó. Sentei-me e olhei em volta. A água estava recuando. Movia-se para trás, como uma onda recuando até desaparecer. Fiquei ali sentado muito tempo, procurando compor as ideias e juntar tudo o que acontecera numa unidade coerente. Estava com o corpo todo dolorido, minha garganta parecia uma chaga aberta. Eu tinha mordido os lábios quando aterrei. Levantei-me, o vento me fez perceber que estava com frio. Minhas roupas estavam molhadas. As mãos, queixos e joelhos tremiam tão violentamente que tive de me deitar de novo. Gotas de transpiração caíram em meus olhos e os faziam arder, até eu gritar de dor. Depois de algum tempo, recuperei um pouco de estabilidade e levantei-me. No lusco-fusco, a cena era muito clara. Dei alguns passos. Ouvi um som nítido de muitas vozes humanas. Pareciam estar falando alto. Acompanhei o som, andei uns 50 metros e parei de repente. Tinha chegado a um beco sem saída. O lugar em que eu estava era um curral formado por rochas imensas. Distinguia outra fileira delas, depois outra e mais outra, até se fundirem na montanha. Do meio delas vinha a música mais suave. Era um fluxo fluido, ininterrupto, misterioso de sons. Ao pé de um dos rochedos, vi um homem sentado no chão, o rosto virado para quase de perfil. Aproximei-me dele até estar a uns 3 metros de distância. Ele virou a cabeça e olhou para mim. Parei, seus olhos eram a água que eu acabava de ver. Tinham o mesmo volume enorme, o brilho de ouro e negro. A cabeça dele era pontuda como um morango. Sua pele era verde, cheia de muitas verrugas. A não ser a forma pontuda, a cabeça dele era exatamente igual à superfície da planta de peiote. Fiquei de frente dele, olhando. Não conseguia afastar os olhos dele. Senti que ele estava propositadamente empurrando meu peito com o peso de seus olhos. Eu estava sufocando. Perdi o equilíbrio e caí no chão. Desviou o olhar, ouvi que falava comigo. A princípio, a voz dele era como o farfalhar de uma brisa suave. Depois, a ouvi como uma música, uma melodia de vozes. E sabia que estava dizendo: "O que quer?" Ajoelhei-me diante dele e falei sobre a minha vida. E depois chorei. Tornei a olhar para mim, senti que seus olhos me puxavam e pensei que aquele momento seria o momento de minha morte. Fez-me sinal para me aproximar. Vacilei por um momento antes de me adiantar um passo. Quando me aproximei, desviou os olhos de mim e mostrou-me as coisas da mão. A melodia dizia: "Olhe." Havia um furo redondo no meio da mão dele. "Olhe." Tornou a dizer a melodia. Olhei através do buraco e vi minha própria imagem. Eu estava muito velho e fraco, estava correndo encurvado, com faíscas brilhantes voando em volta de mim. Então 3 das fagulhas me atingiram, 2 na cabeça e uma no ombro esquerdo. A figura no buraco ergueu-se por um momento, até estar inteiramente vertical, e depois desapareceu com o buraco. Mescalito voltou novamente seus olhos para mim. Estavam tão perto de mim que eu os vi, que eu os ouvi rebombar baixinho com aquele ruído especial que eu já ouvira tantas vezes naquela noite. Foram se aquietando aos poucos até se tornarem como uma lagoa tranquila, arrepiada por brilhos dourados e negros. Desviou o olhar de novo e saltou como um grilo por uns 50 metros. Pulou várias vezes e depois desapareceu. Quando dei por mim de novo, comecei a andar. Muito racionalmente, procurei reconhecer certos pontos, como as montanhas à distância, a fim de me orientar. Em toda a experiência, eu tinha estado obcecado com os pontos cardeais e acreditava que o norte tinha de estar à minha esquerda. Caminhei naquela direção por algum tempo antes de compreender que era dia e que eu não estava mais usando minha visão noturna. Lembrei-me de que tinha um relógio e olhei as horas. Marcava 8 horas. Eram quase 10 horas quando cheguei à saliência onde tinha estado na noite anterior. Dom Juan estava deitado no chão, dormindo. "Onde você esteve?" perguntou ele. Sentei-me para tomar fôlego. Depois de um longo silêncio, ele perguntou: "Você ouviu?"
Comecei a lhe contar a sequência de minhas experiências desde o princípio, mas ele me interrompeu dizendo que só o que interessava era se eu o havia visto ou não. Perguntou-me a que distância Mescalito tinha estado de mim. Disse-lhe que quase o havia tocado. Essa parte de minha história interessou-lhe. Escutou atentamente todos os detalhes sem comentários, interrompendo somente para fazer perguntas a respeito da forma do ser que eu tinha visto, sua disposição e outros detalhes. Era mais ou menos meio-dia quando Dom Juan pareceu estar satisfeito com minha história. Levantou-se, prendeu um saco de lona em meu peito, disse-me que andasse atrás dele e que ia soltar Mescalito e que eu tinha de recebê-lo em minhas mãos e colocá-lo no saco com delicadeza. Bebemos um pouco de água e começamos a caminhar. Quando chegamos à borda do vale, ele pareceu hesitar um momento antes de decidir qual direção a tomar. Quando resolveu, começamos a andar em linha reta. Cada vez que chegávamos a uma planta de peiote, agachava-se de frente dela e com muito cuidado cortava a ponta com sua faquinha serrilhada. Fazia uma incisão paralela ao solo e polvilhava a ferida, conforme ele a chamava, com um pó de enxofre puro que trazia num saquinho de couro. Segurava o botão novo em sua mão esquerda, espalhava o pó com a direita. Depois se levantava e me entregava o botão, que eu recebia com ambas as mãos, conforme ele ensinara, e colocava no saco. Fique reto e não deixe o saco encostar no chão, nem nos arbustos, nem em nada. Repita ele, como se achasse que eu ia esquecer. Colhemos 65 botões. Quando o saco estava completamente cheio, colocou-o em minhas costas e prendeu um novo em meu peito. Quando atravessamos o Planalto, já tínhamos 2 sacos cheios, contendo 110 botões de peiote. Os sacos eram tão pesados e volumosos que eu mal podia andar com aquele peso e volume. Dom Juan me cochichou que os sacos estavam pesados porque Mescalito queria voltar à terra. Disse que era tristeza de deixar sua morada que fazia Mescalito pesar. Meu verdadeiro trabalho era não deixar que os sacos tocassem no chão, pois se isso acontecesse, Mescalito nunca permitiria que eu tornasse a pegá-lo. Num dado momento, a pressão das tiras em meus ombros tornou-se insuportável. Alguma força estava exercendo uma pressão tremenda para me puxar para baixo. Eu estava muito apreensivo e reparei que tinha começado a andar mais depressa, quase correndo. De certo modo, estava trotando atrás de Dom Juan. De repente, o peso em minhas costas e meu peito diminuiu. O fardo tornou-se leve. Corri livremente para alcançar Dom Juan, que estava à minha frente. Disse-lhe que não estava mais sentindo o peso. Ele explicou que já tínhamos saído da morada do Mescalito. Terça-feira, 3 de julho de 1962. Acho que Mescalito já quase o aceitou, disse Dom Juan. Por que disse que ele quase me aceitou, Dom Juan? Ele não o matou, nem lhe fez mal, deu-lhe um bom susto, mas não foi sério. Se ele não o tivesse aceito de todo, ter-lhe-ia parecido como monstruoso e cheio de raiva. Algumas pessoas aprenderam o significado do horror quando o encontraram e não foram aceitos por ele. Se ele é tão terrível, por que não me contou a respeito antes de me levar ao campo? Você não tem coragem para procurá-lo propositadamente. Achei melhor você não saber. Mas eu podia ter morrido, Dom Juan. Sim, podia. Mas eu tinha certeza de que tudo se iria passar bem com você. Ele brincou com você uma vez. Não lhe fez mal. Achei que também, dessa vez, teria compaixão de você. Perguntei-lhe se achava realmente que Mescalito tivera compaixão de mim. A experiência fora aterradora. Parecia-me que eu quase morrera de susto. Ele disse que Mescalito tinha sido muito bom comigo. Mostraram-me uma cena que era uma resposta a uma pergunta. Dom Juan disse que Mescalito me dera uma lição. Perguntei-lhe qual a lição e o que significava. Respondeu que seria impossível responder aquela pergunta porque eu estava com medo demais para saber exatamente o que perguntar a Mescalito. Dom Juan perscrutou minha memória sobre o que eu dissera a Mescalito antes dele me mostrar a cena em sua mão, mas eu não conseguia lembrar-me. Só me lembrava de ter caído de joelhos e confessado meus pecados a ele. Dom Juan não pareceu interessado em continuar a falar a respeito. Perguntei-lhe: pode ensinar-me
a letra das cantigas que cantou? Não posso, não. Aquelas palavras são minhas, palavras que o próprio protetor me ensinou. As canções são minhas canções. Não lhe posso dizer o que são. Por que não pode dizer-me, Dom Juan? Porque essas canções são um elo entre o protetor e eu. Sou certo de que um dia ele lhe ensinará suas próprias canções. Espere até então, e nunca, mas nunca mesmo, copie ou faça perguntas sobre canções que pertencem a outro. Qual foi o nome que você falou? Pode dizer-me isso, Dom Juan? Não, o nome dele nunca pode ser dito, a não ser para chamá-lo. E se eu quiser chamar, eu mesmo? Se algum dia ele o aceitar, ele lhe dirá seu nome. Esse nome será só para você usar, ou para chamá-lo em voz alta, ou para murmurar baixinho para si. Talvez lhe diga que o nome dele é José? Quem sabe? Por que é errado usar o nome dele quando se fala dele? Você já viu os olhos dele, não viu? Não se pode brincar com o protetor. É por isso que não me consigo habituar com a ideia de que ele quis brincar com você. Como é que ele pode ser protetor se faz mal a alguma pessoa? A resposta é muito simples. Mescalito é um protetor porque ele está à disposição de todos os que o procuram. Mas não é verdade que todo mundo está à disposição de todos os que o procuram? Não, isso não é verdade. Os poderes aliados só estão disponíveis para os brujos, mas qualquer pessoa pode ter parte de Mescalito. Mas então por que ele faz mal a algumas pessoas? Nem todos gostam de Mescalito. No entanto, todos o procuram com o intuito de se aproveitarem, sem qualquer trabalho. Naturalmente, o encontro dessas pessoas com ele é sempre horripilante. O que acontece quando ele aceita uma pessoa completamente? Ele aparece a essa pessoa como um homem ou como uma luz. Quando uma pessoa consegue esse tipo de aceitação, o Mescalito é constante. Depois disso, ele nunca muda. Talvez quando você o encontrar de novo, ele seja uma luz. E algum dia ele poderá até levá-lo para voar. Ele ia revelar todos os seus segredos. O que devo fazer para chegar a esse ponto, Dom Juan? Tem de ser um homem forte. Sua vida tem de ser verdadeira. O que é uma vida verdadeira? Uma vida vivida, com propósito. Uma vida forte e boa.